Perfeito. E aí agora para a gente colocar a mão na massa aqui e começar a montar o nosso primeiro relatório dentro do Power BI, você primeiro precisa entender como que funciona o Power BI por dentro, quais são as guias, quais são os ambientes que a gente tem para usar e para que serve cada um. Então é o seguinte, aqui do lado esquerdo do Power BI, você vai reparar que a gente tem 3 ambientes, 3 guias diferentes. O nome da primeira guia é essa guia chamada relatório. O que é essa guia chamada relatório? Dentro dessa guia, a gente vai criar toda a parte de gráficos, toda a parte de relatórios, os dashboards. Então, isso aqui que você está vendo é construído dentro dessa guia relatório. Todos os gráficos, a parte visual. Agora, a segunda guia, que é uma guia chamada dados, ela é basicamente uma guia onde eu consigo ver as tabelas que eu tenho aqui dentro do Power BI. Então, se eu tiver uma tabela de vendas, uma tabela de estoque, uma tabela de registros financeiros, movimentações financeiras, ou seja, qualquer tabela que for, essas tabelas vão aparecer aqui dentro da guia dados, e aqui dentro a gente consegue ver as colunas que a gente tem, as informações, as linhas, a gente consegue criar fórmulas aqui por dentro do Power BI nessa guia dados também, e muito mais, beleza? E, para fechar, a gente tem uma terceira guia, que é uma guia chamada modelo. O que significa essa guia chamada modelo? Essa guia chamada modelo, a gente usa quando a gente tem 2 ou mais tabelas dentro do Power BI e a gente quer juntar as informações dessas tabelas aqui dentro. Por exemplo, imagina que você trabalha num e-commerce, numa empresa de vendas, uma empresa de varejo. Só que imagina que as vendas da sua empresa são em dólar. Então, o que você vai ter? Você vai ter a planilha com as vendas da sua empresa em dólar, só que você vai querer converter essas vendas para o real. Então, o que você pode fazer? Trazer uma tabela do Excel com o histórico de vendas da sua empresa e trazer uma tabela da internet com o histórico de cotações do dólar. E o que você pode fazer? Juntar essas informações, as vendas, a cotação do dólar, e juntar as informações para fazer a conversão, para poder analisar tudo certinho. Então, quando a gente tem várias tabelas aqui dentro do Power BI, cada tabela, ó, tá vendo essa tabela de vendas? Ela aparece como se fosse uma caixinha aqui. Cada tabela aparece como uma caixinha e quando a gente tem 2 ou mais tabelas, a gente pode utilizar o que a gente chama de relacionamentos dentro do Power BI, que é para a gente conseguir juntar as informações de 2 ou mais tabelas, tudo bem? A parte de relacionamentos não é o foco aqui do nosso minicurso, o nosso foco aqui vai ser em construir o nosso primeiro dashboard, mas é só para você já ficar por dentro do para que serve essa terceira guia modelo, tudo bem? Então, vou voltar aqui para a guia relatório. Então, o que a gente vai fazer agora é abrir um Power BI do absoluto zero. Então, você vai chegar no seu computador, fazer o download do software do Power BI, e aí, uma vez feito isso, você vai abrir um Power BI em branco no seu computador e vai aparecer exatamente essa janela que está aparecendo aqui para mim, ou assim, ou vai aparecer direto, ó, essa parte aqui atrás, que é justamente o Power BI. Então, essa janela que apareceu aqui para mim na frente, é só uma janela falando assim, ó, Alon, se você quiser fazer algum login, se você já tiver algum e-mail cadastrado, alguma coisa assim, você pode fazer o login, mas eu não quero fazer login nenhum, eu vou simplesmente clicar aqui em cima no botão de fechar, e aí sim eu abri o Power BI em branco. Então, a cara do Power BI em branco é justamente essa que você está vendo aqui agora. Então, primeiro de tudo, a gente vai ter aqui as nossas 3 guias, ó, relatório, dados e guia modelo, e dentro dessas 3 guias, você vai reparar que agora elas estão vazias, então a gente não tem relatório nenhum. Se eu clicar aqui dentro da guia dados, ela não vai ter tabela, informação nenhuma ainda, a gente vai trazer informação para cá. E na nossa terceira guia modelo, por enquanto também não tem nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro passo aqui dentro do Power BI, é a gente saber de onde a gente vai querer extrair alguma informação e trazer para dentro do Power BI. Então, geralmente a gente pode trazer informação, de novo, do Excel, da internet, de algum sistema que a sua empresa utiliza, SAP, algum banco de dados, alguma coisa nesse sentido, tudo bem? Então, eu separei para a gente aqui uma base de dados em Excel com histórico de vendas de uma empresa. Então, essa tabela em Excel vai estar disponível aqui nos arquivos do minicurso para você aqui nessa página, beleza? Provavelmente lá embaixo vai ter um botão lá para você fazer o download. E aí vamos só primeiro abrir esse arquivo em Excel para entender quais informações a gente vai ter para trabalhar e aí se a gente parte lá para dentro do nosso Power BI, tudo bem? Então, estou aqui no nosso ambiente do Excel e aí esse é o histórico de vendas de uma empresa fictícia aqui. Então, por exemplo, na coluna A, na primeira coluna, a gente tem o código do produto que foi vendido, o SKU dele, tudo bem? O código dele. Depois na coluna B, a gente tem o nome do produto que foi vendido. Na coluna C de caso, a gente tem a quantidade vendida. Na coluna D, a gente tem a data em que aquela venda foi efetuada. Depois, a loja daquela venda, o preço unitário do produto que a gente vendeu, o nome da pessoa que comprou, do cliente, o sobrenome e o gênero. Então, como é que funciona aqui a nossa base de dados, a nossa planilha? Cada coluna tem uma informação diferente sobre a venda que foi efetuada e cada linha representa todas as informações sobre uma venda. Então, a linha 2 da tabela representa essa nossa primeira venda. A linha 3 representa tudo sobre a segunda venda. Então, a leitura que a gente faz aqui da planilha é, por exemplo,
aqui na linha 2. O SKU HL 1918, que é o iPhone, a gente vendeu 4 unidades dele no dia 1º de janeiro de 2020, na loja de Salvador. Cada item custou R$ 5.300. Quem comprou foi o Wilson Arruda, do gênero masculino, tudo bem? Então, só para a gente entender quais informações a gente vai ter aqui nessa base de dados, a gente vai pegar essa base de dados, jogar ela lá para dentro do Power BI e aí sim começar a trabalhar em cima dela, tudo bem? Perfeito, vamos lá. Então agora eu vou fechar essa planilha no Excel e a gente vai abrir o nosso Power BI em branco. Perfeito. Aqui dentro do Power BI, então, o nosso primeiro passo de todos é trazer alguma informação de algum lugar para dentro do Power BI. No caso, nossa base de dados está em Excel. Como que eu faço para trazer uma tabela que está no Excel aqui para dentro do Power BI? Muito simples. Dentro dessa guiazinha aqui chamada página inicial, tem vários botões que me permitem fazer isso. Trazer informações do Excel. Tem aqui ó, o botão de importar dados do Excel, pasta de trabalho do Excel. Tem aqui embaixo ó, importar dados do Excel. Esses dois botões fazem a mesma coisa. Ou eu posso clicar aqui ó, em obter dados, que ele vai mostrar mais opções. Então eu posso importar dados do Excel, posso importar dados de um outro arquivo de Power BI, posso importar dados de algum banco de dados aqui em SQL Server, alguma coisa nesse sentido, importar dados da web e tudo mais. Se eu clicar em mais, ele vai mostrar inclusive centenas de opções de onde eu posso importar informações. Então, de vários sistemas e tudo mais, mas no nosso caso a gente vai importar dados do Excel. Então, vou clicar aqui ó, em obter dados e importar dados do Excel, pasta de trabalho do Excel. Perfeito. E como que vai funcionar? Você vai procurar aqui dentro do seu computador onde é que está o arquivo. Então, aqui ó, mini curso Power BI, base de vendas, e vou clicar em abrir. Quando você clicar em abrir, ele vai abrir uma nova janela que está carregando aqui para a gente, ele está terminando de carregar a tabela. Dentro dessa janela, apareceu justamente aqui o nome do arquivo para a gente, ó, base de vendas, e dentro do arquivo apareceu para a gente o nome da aba, o nome da planilha que tinha lá. Porque um arquivo de Excel ele pode ter várias planilhas, várias abas. Então, ele vai mostrar uma lista das abas. Se eu tivesse várias abas, ele ia mostrar a lista com todas elas, mas eu só tinha a base de vendas. Se eu clico na base de vendas, ó, aqui do lado direito, ele vai mostrar uma pré-visualização das informações que eu tenho naquela planilha. Ó. Então, lembra que a gente tinha aqui o SKU, que é aquela primeira coluna, depois o nome do produto vendido, a quantidade vendida e assim por diante. Então, como é que eu confirmo para o Power BI que eu quero de verdade trazer essa tabela aqui para dentro dele? É só clicar aqui, ó, do lado da tabela de vendas, clicar aqui nesse quadradinho e eu vou marcar essa tabela. Só que vamos lá, ele pergunta o seguinte, ó, Alon, ele me dá duas opções. Ele fala assim, Alon, você pode carregar essa planilha para dentro do Power BI. E o que significa carregar? Quer dizer, eu pegar essa tabela do jeito que ela está e levar ela direto para dentro do Power BI. Mas eu tenho uma segunda possibilidade, que é essa possibilidade aqui de transformar dados. O que significa esse transformar dados? Significa eu pegar essa tabela e antes de levar ela para o Power BI, eu fazer algumas edições nela, organizar essa tabela, ver se está tudo certinho, ver se eu não quero excluir alguma informação, adicionar alguma informação, e aí sim, depois de organizar, levar ela para dentro do Power BI. Então vamos lá, para e pensa rapidinho. Qual dessas duas opções você acha que normalmente a gente usa? A opção de transformar dados, que é editar essa tabela antes de levá-la para o Power BI, ou carregar direto para o Power BI. Então você deve ter pensado, e é o que a gente usa na maioria das vezes, que é a opção de transformar dados. Por quê? Porque geralmente a tabela vai estar ou bagunçada, a gente vai querer ver se está tudo certinho, se não tem alguma informação que a gente quer excluir, que a gente quer modificar, que a gente quer acrescentar. E aí sim, depois de organizar a tabela, a gente leva ela para dentro do Power BI. Então deixa eu clicar aqui nesse botão de transformar dados para você ver como é que vai funcionar. Quando eu clico no botão de transformar dados, ó, ele está carregando a planilha, ele vai abrir uma janela nova para a gente, que é essa janela que está aparecendo aqui nesse momento. Que é uma janela chamada aqui em cima, ó, editor do Power Query. Alon, o que é esse tal do editor do Power Query que acabou de aparecer aqui? É o seguinte, dentro do Power BI existem duas ferramentas. Existe o Power BI, que é o que a gente estava agora há alguns minutinhos, que está aqui atrás, ó, você está olhando o Power BI agora. E aqui na frente, essa janela que acabou de aparecer, que está aqui em cima, é o Power Query. Qual que é a diferença? Esse ambiente do Power Query é um ambiente onde a gente vai pegar essa tabela e dar uma editada nela. O que é editar a tabela, Alon? Excluir coluna, trocar alguma informação. Por exemplo, Alon, o que é trocar informação? Ah, imagina que você está aqui com um gênero, está escrito M e F. Você quer trocar para masculino por extenso, feminino por extenso. Essa é uma edição que você pode querer fazer na sua planilha. Outra edição que você pode querer fazer, ó, o nome e o sobrenome do cliente está separado, as duas colunas estão separadas as informações. Você pode querer juntar as informações numa coluna só de nome completo. Então, qualquer ediçãozinha dessa que você quiser fazer, excluir coluna, modificar a coluna aqui
para levar a tabela já organizada para dentro do Power BI. Essas edições a gente faz dentro do Power Query. Depois que a gente terminar as edições, aí sim a gente vai lá para dentro do Power BI, tudo bem? Eu gosto de fazer uma comparação bem simplesinha só para você entender que imagina que você está na praia e aí mais tarde você tem uma festa para ir. Só que o que acontece? Geralmente você não sai da praia e vai direto para a festa. Antes de ir para a festa, você faz o quê? Sai da praia e aí você vai tomar um banho, vai botar uma maquiagem, um perfume, fazer a barba e tudo mais. Então, nessa nossa comparação, é como se a praia, onde a gente está sujo, digamos assim, fosse o Excel. Por quê? Porque a gente está falando que a planilha está bagunçada, está com algumas informações que a gente vai querer corrigir, algumas informações para ajustar. Que nem, por exemplo, o nome e sobrenome estão separados, eu quero juntar e coisa do tipo. Então, a praia, que é o lugar sujo, vai ser o Excel com a planilha bagunçada e tal. E aí, a gente quer ir para a festa, que seria o Power BI, que é o nosso objetivo final. Só que antes disso, a gente vai passar pelo banho, a gente vai passar uma maquiagem, um perfume, enfim. Nessa comparação aqui, o Power Query seria o nosso banho, que a gente está editando, limpando a tabela, para aí sim levar para o Power BI, beleza? Então, isso é uma comparaçãozinha simples e tranquila para você pegar a lógica. Então, a essência do Power BI vai ser, você começa pelo Power Query editando a tabela, e isso aqui você vai fazer de forma rápida. Então, você vai fazer geralmente passar alguns minutinhos, vamos dizer assim, dentro do Power Query, e depois você vai gastar a grande parte do tempo, aí sim, dentro do Power BI, criando fórmulas, criando relatórios, criando gráficos, beleza? Então, só para você pegar a lógica, o Power Query vai ser sempre a nossa etapa inicial para tratar a tabela, e aí sim partir para dentro do Power BI, tudo bem? Show de bola! E só para a gente começar vendo como que funciona esse tal do Power Query, eu quero te mostrar o seguinte. Primeiro de tudo, aqui do lado, tá escrito o nome da tabela. Então, se você quiser trocar o nome da tabela, alô, quero mudar para base vendas. Você pode escrever base vendas, pode colocar junto, separado, eu gosto de colocar junto. Só para questão de organização. E aí você vai fazer o seguinte, você vai começar olhando as informações que você tem na tabela e vendo se você quer editar alguma coisa. Por exemplo, o que eu poderia querer editar? Se você der uma varrida nessa tabela, se você der uma olhadinha, você vai ver que a última coluna dessa tabela é uma coluna que está vazia, é uma coluna que está em branco. Por quê? Repare que o nome da coluna está escrito coluna 10. Está escrito coluna 10. Dentro da coluna está escrito um monte de null, null, null. O que é isso? Null é vazio em inglês. Então, o que acontece é que por algum motivo o Power BI acabou trazendo lá do Excel uma coluna que estava sem informação nenhuma. Então, essa coluna não tem relevância nenhuma para a gente. Não faz sentido trazer uma coluna em branco para dentro do Power BI. Só quero trazer colunas que realmente tenham informações que eu vou poder usar. Então, a coluna 10, o que eu vou fazer? Eu vou deletar ela. Como? Eu vou clicar aqui na coluna 10 mesmo, no nome dela, no cabeçalho. E aí você pode apertar a tecla Delete no seu teclado. Ou você pode clicar com o botão direito na tabela. Na tabela não, você pode clicar com o botão direito aqui na coluna e vir aqui nessa opção Remover. Tudo bem? Perfeito. Quando você fizer isso, ele automaticamente vai remover aquela coluna em branco. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, pensa que a gente olhou e se preocupou em remover coluna em branco. Só que além de ter coluna em branco, a gente pode ter o quê? A gente pode ter linhas em branco. E aí quando a gente tem linhas em branco, fica difícil da gente procurar se tem linha em branco, se não tem linha em branco. Por quê? Porque as colunas é muito fácil de localizar. Eu só tinha 10 colunas. Então, entre 10 colunas é muito fácil achar se eu tenho uma coluna em branco ou não. Agora, linhas em branco fica difícil, porque essa tabela ela tem milhares e milhares e milhares de linhas. Então, eu não vou ficar procurando aqui onde que eu tenho linhas em branco. Então, para isso, o Power Query, a nossa ferramenta de edição de planilhas, ela tem um botão muito simples para deletar as linhas em branco que eu vou te mostrar agora. Vamos lá. Dentro dessa guiazinha aqui chamada Página Inicial, a gente tem uma opção chamada Reduzir linhas. O que é reduzir linhas? É escolher algumas linhas para deletar da minha tabela. E aí eu vou clicar aqui nesse botão chamado Remover linhas. Ele mostra várias opções. Remover linhas principais, que são linhas de cima. Remover linhas inferiores, que são linhas de baixo. Ou seja, as primeiras são as principais, as últimas são as inferiores e assim por diante. Mas tem uma opção bem direta aqui que é Remover linhas em branco. Tudo bem? Então eu vou clicar nessa opção Remover linhas em branco. E o que ele vai fazer? Ele vai varrer a nossa planilha de cima para baixo, de cabo a rabo, e ele vai ver se tem alguma linha em branco. Se tiver alguma linha que está totalmente em branco, todas as informações daquela linha em branco, ele vai deletar aquela linha. Então, você não precisa nem se preocupar, ele já fez isso de forma automática para a gente, tudo bem? Então, a gente tem várias outras edições que a gente vai conseguir fazer no Power Query, mas só para a gente ver agora, imagina que a gente tivesse satisfeito com o jeito que a tabela está. Não, Alon, perfeito, deletei coluna em branco, deletei linha em branco. Para mim a tabela está tudo tranquilo, vamos agora então levar essa tabela efetivamente para dentro do Power BI. Porque por enquanto o Power BI ainda não tem essa tabela. Eu estou aqui naquela etapa anterior, naquela etapa intermediária, editando. Então agora eu preciso levar a minha tabela, já com as edições que eu fiz, excluir linha em branco, excluir coluna em branco, levar essa tabela para dentro do Power BI. Como que eu faço isso?
eu vou clicar aqui, ó, na guia página inicial. Então, eu vou clicar aqui na guia página inicial, nesse botãozinho, que é o primeiro chamado fechar e aplicar. Cliquei. O que é esse botão de fechar e aplicar? Esse fechar e aplicar é basicamente o botão que confirma para o Power BI que eu terminei de fazer todas as edições que eu queria lá naquele ambiente chamado Power Query, e aí ele vai pegar essas edições e levar elas para dentro do Power BI. Tudo bem? Então, ele está falando que está terminando de carregar essa tabela de vendas aqui para dentro do nosso Power BI, e quando ele terminar de carregar essa tabela, a tabela de vendas vai aparecer justamente, ó, nas 3 guias que a gente tem, lembra? Tem a primeira guia, que é a guia relatório, tem a guia dados, que é a segunda, tem a guia modelo. A nossa tabela, então, de vendas vai aparecendo nessas 3 guias, eu vou te mostrar aqui agora. Então, por exemplo, está terminando de carregar aqui. Pronto, carregou. E aqui do lado direito, ó, aparece o nome da tabela, base vendas. Inclusive, se eu clicar nessa setinha aqui, ó, logo do lado esquerdo, ele abre as colunas que eu tinha, tá vendo? Ó, coluna de data da venda, gênero lá da pessoa que comprou, loja, nome da pessoa e assim por diante. Então, apareceu aqui nessa primeira guia relatório. Na segunda guia, que é a nossa guia dados do Power BI, também aparece. Então aqui, ó, tá carregando a nossa tabela e já vai aparecer pra gente. Aquela coluna de SKU, coluna de produto, coluna de quantidade vendida, tudo certinho aparece pra gente. E também na última guia do Power BI, que é a guia chamada modelo, também apareceu a nossa base de vendas aqui, tudo bem? Então aqui dentro do Power BI, a gente conseguiu carregar aquelas edições do Power Query para cá, e a partir de agora a gente consegue já começar a criar gráficos, começar a fazer análise e tudo mais. Mas antes disso, eu quero te mostrar agora, para a gente fechar essa aula, para a gente salvar o arquivo, e na próxima aula a gente vai começar vendo quais outras edições a gente poderia ter feito lá no Power Query, por exemplo, juntar nome e sobrenome e assim por diante. Mas para fechar aqui, só vamos clicar aqui no botão de salvar, e aí clicando no botão de salvar, você escolhe algum lugar para salvar, vou colocar aqui, por exemplo, Dashboard Vendas, que é o nosso relatório que a gente vai fazer. E só para você saber, o arquivo de Power BI, ele sempre vai ter essa terminação, essa extensão que é .pbx. Então ele vai se chamar dashboardvendas.pbx, que é a extensão aqui do arquivo, tudo bem? Vou clicar aqui em salvar, perfeito. Agora a gente já está com o arquivo salvo e a partir da próxima aula vamos ver quais edições mais a gente pode fazer no Power Query para continuar editando a tabela e depois a gente parte para o nosso dashboard, beleza? Então é isso e a gente se vê na próxima aula.